Graça e paz, igreja. Amém? Eu queria falar uma palavra com vocês, que faz mais ou menos 3 semanas que essa palavra tem tocado no meu coração, que está lá em Atos 2, a partir do versículo 1. Amém? Vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedisse que falassem. Amém? Muitas das vezes a gente não percebe, mas a gente é roubado. A gente é roubado na adoração, a gente é roubado na nossa oração, a gente é roubado no nosso íntimo com o Senhor. A gente se acusa o tempo todo. A gente quer se achar o perfeito, mas o único perfeito é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. E hoje nós hoje somos livres para adorar o Senhor. Amém? Então agora feche seus olhos, vocês em casa. Aqui na palavra do Senhor fala que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Você que está em casa, você que está aqui presencialmente, nós estamos no mesmo lugar, tanto fisicamente como espiritualmente falando. Quando a gente está orando em concordância, os milagres, prodígios, maravilhas acontecem. Então a gente tem que chamar a existência do Senhor nesse momento. Aqui na palavra do Senhor fala que o Espírito Santo desceu naquela casa. O Espírito Santo ele não precisa mais descer, porque ele já está aqui. Amém? Então vamos clamar, feche seus olhos e vamos clamar, e nós não vamos aceitar que nós saia da mesma maneira como a gente entrou, tanto fisicamente como aqueles que estão em casa. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, aqui está, Pai, eu estou pregando a sua palavra como o Senhor me ordenou. Ô Espírito Santo, não permita que ninguém saia da mesma maneira como entrou, porque na tua palavra diz, Pai, a sua palavra renova a cada manhã, Senhor. Então, Pai, neste momento eu convoco o teu Santo Espírito, vem invadir agora em nome de Jesus cada coração aqui está. Pessoas, eu não aceito pessoas, Pai, ouvindo a sua palavra e continuando da mesma maneira. Por isso que agora em nome de Jesus eu repreendo agora todos os vícios, eu repreendo agora, Senhor, toda maldade, Pai, toda seta do inferno que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Ô Espírito Santo, vem aqui, Senhor, porque o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor, Pai, faz morada em nós, faz que cada um aqui, Pai, que pessoas lá fora, que sejam as pessoas que estão assistindo aí em casa, que elas possam, outras pessoas verem a diferença daqueles que te servem, daqueles que não te servem, Senhor. Prospera o teu povo no meio dessa pandemia, Senhor. Ô Espírito Santo, nenhum coronavírus, nenhuma doença é maior do que o seu santo nome, porque na tua palavra diz, pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim, Senhor, como o Senhor fala nessa palavra, aquelas pessoas tiveram visões de línguas repartidas de fogo, faz que o teu povo venha ter visões do alto. Ô Espírito Santo, batiza aqueles que não é batizado na língua dos anjos. Na tua palavra diz, Pai, que o homem batiza na água, mas o Senhor batiza no Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, venha com teu fogo, venha com a sua Shekinah nesse lugar. Eu não aceito mais o seu povo frio. Nós não aceitamos mais, Senhor. Ô Espírito Santo, venha, Pai, porque o Senhor é bem-vindo nesse lugar. E receba, Senhor, essa oração
que as pessoas estão orando em casa com suas famílias. Ô Espírito Santo, que as divisões em casa, as divisões na igreja, seja caído por terra, em nome de Jesus, Senhor, porque na tua palavra diz, Pai, que o mundo jaz do maligno, mas na tua palavra também diz, tem de bom ânimo, pois o Senhor já venceu o mundo. Então, Pai, eu louvo a Ti por tudo, Senhor, e eu profetizo nessa noite, Pai, que a palavra de hoje vai estremecer os nossos corações, Pai, porque ela não vem do homem, mas vem do alto do Senhor. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas pro Senhor, você em casa também. Avisos, amém. Você que está aí no Espírito, continua. O Senhor não é limitado. Avisos. Nós estamos tendo as nossas células. Façam parte dessa família. As células é um momento único, né? Eu sou um testemunho vivo do que a célula pode fazer numa vida de uma pessoa. A célula eu lendo essa palavra, eu lembrei da célula. A célula é um momento de comunhão, a célula é um momento de intimidade, a célula é um momento de avivamento. Então você que está com algum desejo no seu coração, se o Senhor colocou um desejo no seu coração, vai, participa de uma célula, entre em contato conosco. Nos sábados temos cultos kids às 19 horas. Tentem, porque é importante as crianças conhecer, né? Jesus fala que o reino estão nelas, amém? Então tenta participar. Acesse as nossas redes sociais, que seja canal de YouTube, Instagram, Facebook, qualquer coisa, né? Pela misericórdia, saia do Zap e vai orar, amém? Tem que ser assim. E aqui não está no script, mas o Senhor me tocou, que é o quarto aviso: sejam dizimistas, sejam ofertantes, porque eu creio e eu sou testemunho vivo do que Deus pode fazer quando você é dizimista. Não é o ato de dar o dinheiro, não é isso, é uma semente e é um princípio. Dízimo é princípio. Quando você dizima na casa do Senhor, você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida. E não estou falando só fisicamente, é espiritualmente, porque não adianta você ter tudo se você não tem Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Agora, se você não tiver o teu coração voltado para as coisas do Senhor, né? Se a gente continuar lendo Atos, lá mostra um casal, e esse casal, eles venderam as terras deles, e lá a mulher tinha que pegar aquele dinheiro e ofertar tudo na casa do Senhor. E aí o que aconteceu? Essa mulher, o marido dela sabia da situação. Ele chega para Pedro, e Pedro olha, o Espírito Santo revela e fala assim: você está retendo o que é de Deus. E aí o que acontece com ele? Ele morre. E a mulher logo em seguida vai depois, e ela também acontece a mesma coisa com ela. E aqui eu não falo assim, nossa, mas é tanto assim, porque é um princípio do Senhor. Não é o dinheiro, não é isso, é o modo, é a maneira, é a generosidade, porque o mais caro já foi feito, que Jesus Cristo, Ele deu, Ele se ofertou pelas nossas vidas, porque se não fosse Ele, ninguém estaria aqui. Se não fosse Ele, a gente não teria energia para levantar e acordar, e também para a gente trabalhar. Se não fosse Ele, a gente não estaria aqui, porque não há nome maior do que Jesus, amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, os avisos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E dá uma salva de palmas ao nosso Deus que reina. E vamos em uma só voz exaltar ao nome de Jesus, que é mais alto, amém? Nós o exaltamos em um só coração,
declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. O Rei da Glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção, que és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da Glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim, Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Em uma só voz nós o exaltamos, em um só coração nós declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Oh, 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 oh. O Rei da Glória, tu tens meu coração, pra sempre a ti essa canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da Glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim, que és Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. O Rei da Glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção, Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da Glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim, que és Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos, de tudo e de todos. E dê uma salva de palmas ao Rei que vive e reina sobre nossas vidas, amém, irmão?
Aleluia. O nosso Deus, Ele é vitorioso, é maravilhoso. E em tudo que Ele faz, Ele reina sobre nossas vidas. Amém? Vamos declarar que esse Deus é vitorioso. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é na tempestade está, teu nome infalível é nos reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é na tempestade está, seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Imutável, inabalável, Ele não muda, e Ele é e sempre será inabalável. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos, grandioso é, grandioso é, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, como um trovão impetuoso, poderoso
Comece a declarar que esse nome é grandioso. Comece a declarar que esse nome é majestoso. És poderoso, majestoso é. Que vem ao céu, nós proclamamos. Grandioso é, majestoso. Majestoso é, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso é, majestoso é. A esse nome majestoso nós viemos aqui declarar que nós temos fome e sede desse nome. Nós temos fome e sede desse Deus maravilhoso. E que nós estamos no ambiente onde essa fome prevalecerá em nossas vidas, em nosso sonho. A fome e sede desse lugar pra te encontrar. Se envolva, transforme, vem, faz de nós tua morada. Faz de nós tua morada. A fome e sede desse lugar pra te encontrar. Nos envolva, transforma, vem, faz de nós tua morada. A fome e sede desse lugar pra te encontrar. Nos envolva, transforme, vem, faz de nós tua morada. Faz de nós tua morada. Eu só quero estar onde tu estás. Tua bondade é meu prazer, Jesus. A tua graça me transforma de dentro para fora. Vem, faz o teu querer. A tua graça me transforma de dentro para fora. Vem, faz o teu querer. Onde Jesus está, cadeias são quebradas. Onde Jesus está, realidades mudam. Onde Jesus está, cadeias são quebradas. Onde
declararmos sobre os nossos sonhos, seja para Ele e por Ele. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. E abra sua boca nessa noite, meus irmãos, para declarar que só Ele é santo, que só Ele é santo, que só Ele é digno de receber a sua adoração. E declare que Ele é santo. Só Tu é santo. Só Tu é. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Declare nessa noite, meus irmãos: o mês está acabando e qual é a declaração? E qual é a declaração que sai da sua boca, meu irmão? Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu é. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Pai, nessa noite, Senhor, receba não só a nossa canção, Deus, mas receba, Senhor, a nossa adoração, a nossa entrega, Pai. Colocamos aqui o nosso coração, Pai, em honestidade, em verdade, assim como Sua palavra diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade, Pai. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor, cantando, louvando, adorando, mas principalmente colocando o nosso coração nas Suas mãos, Deus. E nessa noite, Pai, nós vamos declarar que Tu és santo, Pai, que a Tua santidade, Senhor, é a melhor coisa que veio sobre nossas vidas, Pai. Conhecer a Tua santidade, conhecer a maravilha de quem Tu és, Pai, é a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas. Deus, Pai, receba a nossa oração, a nossa adoração, Pai, a nossa entrega nessa noite. E nós em comunhão declaramos, Pai, só Tu és santo. Só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. E dê uma salva de palmas para exaltar a glória do Senhor essa noite.
Vamos aproveitar aqui da Bíblia do pastor. E nessa noite, né, continuando esse ritmo de adoração, a gente vai falar sobre dízimos, primícias e ofertas. E no final do mês é normal que a gente acabe diminuindo um pouco aí esse coração solidário, porque a gente acaba apertando, né? Mas eu gostaria de ler uma palavra para vocês, que essa palavra toque no seu coração, porque é uma palavra que vem tocando no meu coração. Eu tenho estudado sobre o que é adoração, o que é uma vida de primícias, de oferta, e o Senhor já colocou algo no meu coração que ainda falta coragem realmente para executar. Mas a palavra está lá em Gênesis, capítulo 4. A espontaneidade é bom, né, irmãos? Vamos celebrar de novo, ó, aproveitando esse espírito de adoração. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 4. Aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 1, porque eu gosto de pegar todo o contexto, né? Lembrando que essa parte aqui é o momento que Adão e Eva já saíram do jardim, né? E aí aqui retrata o nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceitos, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E aí aqui, a partir do versículo 8, vai contar o trecho da história que Caim mata Abel. Estudando junto à leitura que eu estou pegando, eu também faço aula na Escola do Reino, com o Eduardo Reis, e ele fala uma coisa muito interessante, que quando nós vamos estudar a Bíblia, a gente tem que pegar aquilo que é falado pela primeira vez, né? E aqui retrata o primeiro modelo de adoração, de oferta, de entrega, né? Até esse ponto, nunca houve nenhuma adoração, porque a vida de Adão era uma adoração plena com Deus. Mas quando ele pecou, desconectou, e essa adoração precisou ser obrigatória. Você ter algo obrigatório, isso que eu faço, o que vocês fazem, o que o pastor faz, se tornou obrigatório porque a gente se desconectou de Deus. E só que a grande crise nas nossas vidas é que nós reduzimos e limitamos a adoração a momentos da nossa vida, a canções, a estar em um culto. E a adoração, ela é algo que ela vem de nós quando nós reagimos ao reconhecimento do amor de Deus. Quando nós reconhecemos que o Evangelho foi feito para nós. Opa, peraí. Ignorem isso, tá, gente? Então, quando nós reconhecemos que o Evangelho foi a chave de amor que Deus teve sobre nossas vidas, né? Que dá o seu Filho numa cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos reconectar a eles, é a nossa reação que nós devemos ter. E aí que nós fazemos a nossa adoração. E a nossa adoração vem através de canções, vem através de você ofertar, vem através de você cumprir um voto, um dízimo, uma primícia, né? Só que isso tem que vir do coração. O Lúcio, ele ministrou aqui algumas semanas atrás, que ele falou que o dízimo, primícia, oferta, nada era obrigatório. Mas se você quer estar conectado com Deus,
e ser o verdadeiro adorador que adora em espírito e verdade, você não tem que estar preocupado com o que você vai dar, mas o como você vai dar. Tem muitas discussões que falam que o problema de Caim foi a oferta que ele deu, né? Porque Caim deu de fruto de terra e Abel deu de fruto de novilho, carneiro, teve que matar e tudo mais. Mas se a gente lê o contexto inteiro, a gente vê que o problema não é a oferta, mas é o coração de Caim, né? Porque não é a oferta que a oferta em si ela não significa nada. Deus é o dono de tudo. Deus, Ele que criou tudo. Ele criou gente, Ele criou a terra. E o próprio Paulo, lá em Atos 17, ele fala que o Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens. Então a gente não vai conseguir servir a Deus dando dinheiro, dando oferta, a gente não serve a Deus. O que nós estamos fazendo ao ofertar, a fazer uma adoração, é nos reconectar a Ele. Amém? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, a gente está estruturando a Escola Crescer, o novo modelo, um novo formato, para que a gente possa mostrar em si e divulgar a verdade que está na Bíblia, né? A gente não está aqui para buscar um modelo de igreja, nem para defender uma teologia arminiana, calvinista, católica, seja lá qual que você goste. Nós estamos interessados em ensinar a verdade do reino. Então nós vamos aí estar inaugurando em breve a Escola Crescer, né? E aí nós vamos aprofundar mais esses conteúdos, como adoração, como dízimos, primícias, ofertas, prosperidade e todos esses assuntos, amém? Então pegue a sua oferta, aquela oferta, mas faça com um coração grato, entendendo e reconhecendo que tudo que você é, tudo que você tem, vem dele, né? Para finalizar, uma vez o pastor Danilo, ele falou para mim assim, que ele estava muito contente que era o Dia dos Pais, e ele tinha ganhado, eu não lembro o que ele tinha ganhado, né? Mas ele estava muito contente, né? E ele comentou assim, e pior que quem vai pagar sou eu, porque meus filhos compraram com o meu cartão de crédito, né? Mas a alegria dele era como um pai ter filhos que estavam ali, né, buscando o amor dele, né, presenteando ele. E hoje é assim o nós, né? Hoje nós somos filhos de um pai que nos deu tudo. Então o que nós estamos fazendo hoje? Hoje nós estamos pegando o cartão de crédito do nosso pai e nós estamos devolvendo isso com adoração. Amém, irmãos? Então que o seu coração esteja grato, porque tudo que você tem, tudo que você é, vem dele. Amém? Então vamos continuar, vamos erguer nossas mãos aí, a nossa mão esquerda, né? Opa, tá aqui. Coloca no seu coração essa gratidão. Coloca no seu coração essa gratidão a Deus, porque Ele te protegeu nesse momento de pandemia. Nesse momento de pandemia, Ele te deu um crescimento, Ele te deu sonho, Ele te deu propósito, Ele te deu algo que você talvez não esteja reconhecendo, mas Ele te deu algo muito importante para você. Um sonho, uma visão, um propósito. Então seja grato nessa noite por isso. Pai, aqui nos apresentamos, Senhor, em gratidão ao Teu santo nome, Deus. Aqui nos apresentamos em gratidão, Senhor, a tudo que o Senhor tem feito, Pai. Aqui nos apresentamos, Senhor, em gratidão, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor, Pai, fez um ato de amor, mesmo quando nós não merecíamos. E hoje, Senhor, nós reconhecemos, Pai, e nós reagimos a esse amor, Pai, com uma adoração honesta, sincera, e entregando aqui, Senhor, essa oferta de coração, Pai, a Ti, Deus. Receba essa oferta, Pai, e que essa oferta, Pai, seja uma semente que possa ser plantada, Senhor, em terra fértil, Pai, e gere fruto, Senhor, para fazer a Tua obra, para fazer os Teus desejos, o Teu propósito nessa igreja, nas células, Pai, na casa de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, que o Senhor possa abençoar cada família nesse momento, Deus. Traga, Senhor, a lembrança de quem Tu és em cada família. Em nome de Jesus. Amém. Só Tu és
não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite, boa noite. Que Deus se alegra a cada momento que nós nos reunimos para compartilhar do bem dEle. E eu tenho certeza que os céus estão em festa, porque a glória do Senhor é manifestada na terra por nós. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós vamos entrar neste momento desta palavra, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor venha falar aos nossos corações, tratando a nossa alma, confrontando o mais íntimo do nosso ser, nos levando, Senhor, a compreender a guerra entre o Espírito e a carne, e vivendo, Senhor, a realidade do reino dos céus, colocando a carne debaixo do Senhor, que a carne possa ser dominada pelo Espírito, e que nós possamos tomar essa posição, no nome de Jesus. Senhor, para vivermos a vida plena que o Senhor planejou para cada um de nós. Abençoe esta palavra. Espírito Santo, conduza todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, você na sua casa, vamos acompanhando. Nós já chegamos aí no mês de setembro, já passou setembro, semana que vem, já estamos aí no mês de outubro. São praticamente 10 meses do ano de 2020. E chegamos até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E de repente, às vezes a gente começa a olhar para tudo que aconteceu no decorrer do ano, porque esse ano para a história vai ficar como um ano ímpar, né? Um ano bem diferente daquilo, pelo menos nós aqui no Brasil, da realidade que a gente já viveu, né? Uma realidade onde nós tivemos que ficar confinados, fomos atacados por um medo constante de que a enfermidade chegasse sobre o nosso lar. Então isso foram coisas que nos deixaram apreensivos. Passou um tempinho, a parte apreensiva que nós ficamos foi relacionada a finanças, porque agora está tudo fechado, não tem trabalho, pessoas foram mandadas embora, outras pessoas, salários foram reduzidos. E se a gente começar a olhar, tem muitas coisas que a gente tem motivo de falar, meu Deus, e agora? Como que vamos viver uma vida plena desse jeito, com tanto problema? Mas a verdade é que o Senhor nos chamou, Jesus deixou bem claro, que a chamada dele é a vida plena, indiferente do nosso convívio dia a dia, da nossa realidade terrena, indiferente se está tudo bem ou se está tudo mal aos olhos dos homens, mas para nós o Senhor reservou a vida plena. E isso, viver a vida plena com Cristo é a cada dia. Nós precisamos compreender que o que fizemos ontem não serve para hoje, para viver uma vida plena com Ele. E que vamos fazer amanhã também não serve para hoje. Então nós precisamos focar agora no que o Senhor tem para nós. E durante esse mês nós estamos falando sobre vida plena, falamos sobre assuntos de como lidar com a dor, de como lidar com a ansiedade, né? Então tenho certeza que o Senhor falou demais com a igreja, como assim falou comigo. Eu fui ministrado, a cada ministração que nós estamos preparando aqui para falar desses temas, o Senhor tem falado muito comigo. E se você quer uma boa literatura, uma boa base das ministrações que nós estamos ministrando esse mês, fala sobre um livro do pastor Carlitos Paz, que fala sobre
a quebra de mitos que nos fazem sofrer. E dentro desse conceito, deste livro muito bom, nós temos pego assim conteúdos, né, com base na palavra de Deus, que nos faz nos fortalecer demais. E o que acontece? Como nós estamos falando de mitos, né, que muitas vezes a gente não consegue viver a vida plena que Deus planejou por causa dos mitos. E esses mitos nos fazem acreditar em coisas que Deus não falou em nenhum momento, não deixou claro em nenhum momento que deveríamos fazer aquilo. Totalmente ao contrário. Então hoje nós vamos falar sobre uma verdade, porque os mitos muitas vezes nos causam preocupações, nos causam estresse, medos, e assim nós precisamos compreender que hoje o Senhor quer nos quebrar mais um mito. E o mito e a verdade que nós vamos aprender hoje é a respeito do estresse. Quem aqui já ouviu falar sobre estresse? Quem aqui nunca ficou estressado? Não vou falar que atire a primeira pedra, né? Levante as mãos, quem nunca ficou estressado. Aqui tem uma espectadora que está atenta. Amém. Então o que acontece? Nós, quando falamos desse assunto, parece que é um assunto que está, estresse faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, complicado. Que trem é esse, pelo amor de Deus? Fulano está estressado, ciclano está estressado, eu estou estressado, todo mundo está estressado. É mais ou menos assim. Nós começamos a olhar para dentro de casa, é o estresse. Começamos a olhar para o trabalho, é o estresse. E aí nós precisamos compreender uma verdade a respeito disso. Primeira coisa, o que é o estresse? O estresse é uma resposta física do nosso organismo como um estímulo. Então o que acontece? Por aquilo que a nossa mente está cheia, os nossos sentimentos, as situações que nos acontecem no dia a dia, pode gerar esse estímulo que nos faz ficar estressado. E aí o que a gente tem na nossa mente? Que nós estamos sobre um ataque. Quem aqui já não se sentiu daquela maneira que eu preciso lutar contra aquilo, contra isso, contra todos? Quem aqui já não se sentiu que eu preciso fugir porque eu não aguento mais essa luta? Com certeza todos nós já passamos por isso. E tem pessoas que ainda estão passando por isso. E tem pessoas que mesmo com Jesus em algum momento vai passar, mas precisa compreender que isso não pode ser uma realidade da nossa vida. Pode ser algo momentâneo, mas nós temos que saber para onde recorrer e como recorrer. Então, quando a gente fala de estresse, o estresse ele acaba liberando uma mistura de hormônios, substâncias como adrenalina, cortisol, é um nome meio complexo aqui, mas esses hormônios, né, essas substâncias químicas, nos deixam em posição de ataque ou em posição de bater o pé e fugir. E isso, muitas vezes, nos leva a viver uma vida complicada. O salmista, no livro de Salmos 16, 1, diz assim: Tu mostra o caminho e leva a vida. Tua presença me enche de alegria e me faz felicidade, me traz felicidade para sempre. Aqui o salmista descreve como é viver com Deus. Ele descreve que é possível a gente viver livre do estresse. Ele descreve aqui que a gente tem uma maneira de a gente viver feliz, mas com o Senhor. Porque o que acontece? Muitas vezes nós baseamos o nosso estresse em um mito. Que mito é esse? Esse mito é as outras pessoas que me estressam. Alguém já falou isso? Você já falou isso? Eu estou estressado por causa do fulano, estou estressado por causa do ciclano, eu estou estressado por um monte de coisa, sempre pelo outro. Mas, na verdade, essa não é a realidade. O estresse na nossa vida,
o outro pode criar uma situação, mas não depende do outro, depende de nós. O estresse é algo pessoal, porque o estresse é só um resultado de algo que está acontecendo dentro de nós e que precisa de ajuda. E o que acontece? Nós precisamos entender a maneira certa de compreender a respeito do estresse. A maneira certa de compreender que quem cria ele somos nós mesmos. Alguém já passou, eu quero aqui fazer algumas perguntas. Eu vou falar uma frase, na verdade não é uma pergunta, uma frase, e vocês vão continuar. Vocês que estão aqui podem continuar a falar alto, e o pessoal que está em casa também, não tem problema se alguém do lado aí se incomodar. Então vamos lá. Alguém já passou por essa situação, ou já ouviu alguém falando dessa situação? Estou no fundo do... Olha, vocês estão bem, hein? Já ouviram falar sobre isso? Já ouviu alguém falando assim, eu estou pronto para jogar tudo pro alto, jogar fora. Olha, eu estou pronto para jogar tá, dona Ana aí, jogar a toalha, hein? Eu estou pronto para jogar tudo pro alto, estou pronto para jogar a toalha. Eu estou a ponto de chutar Esse de chutar o balde, eu acho que nessas casas não tem mais balde nenhum, né? Eu estou caindo aos... Não é só você não, irmão. Todo mundo aqui já passou por isso. Amém. Eu estou me sentindo Tem trapo, caco, lixo e assim vai. Essas são respostas, muitas vezes, quando a gente entra numa exaustão, a gente chega num ponto de não aguento mais. E isso é causado pelo estresse. Vamos compreender alguns sinais de que uma pessoa estressada, essa pessoa, ela está a caminho do trabalho e percebe que está com um par de calçado trocado. Eu não sei se você já viu alguém, mas a pessoa não percebe, ela pega uma meia de uma cor, outra de outra, veste rápido, nem tá no automático, já não percebe mais essas coisas. Acorda de manhã, não sabe o dia da semana, mas não piorou, porque o dia da semana às vezes a gente não lembra. Tem pessoas que não têm facilidade, eu mesmo não faço ideia dos dias da semana, isso desde pequeno, mas não faz ideia do que ela tem que fazer naquele dia, fica perdidinha, não sabe o que tem que fazer no dia. Atende o telefone e diz, oi amor, e é o chefe. Alguém já passou por alguma coisa assim parecida? Vai em algum lugar de carro, para quem tem carro, e quando vai para o trabalho, vai trabalhar de carro, e quando volta, esquece que veio de carro. Vocês conhecem alguém que já passou por isso, né? Legal. Tem um compromisso, a pessoa consegue marcar um compromisso, mas no mesmo dia, no mesmo horário, tem mais 2. Cuidado que eu fiquei chocado comigo também, quando eu comecei a ler isso. E essa pessoa também muitas vezes, a buzina do carro é um instrumento de guerra, né? Se puder, buzina em tudo e em todos, amém? E também existe uma situação onde a pessoa já não quando ela pensa de ir para casa, ela começa a arrumar caminhos para não chegar em casa, para chegar mais tarde. Então isso é um sinal de esgotamento. Mas, uma vez ou outra, isso pode acontecer. Mas se isso vira corriqueiro na nossa vida, aí é problema.
E eu estava olhando, eu comecei a olhar, falei, poxa, tem coisas que às vezes eu entro nesse caminho, tem coisas às vezes que então tem que tomar bastante cuidado. Então a gente precisa compreender que o estresse não é o problema, é apenas um sintoma. O problema está por trás do estresse, então a gente precisa compreender isso. E como que a gente vai compreender? A gente precisa olhar por uma pessoa que venceu todo o estresse do mundo, Jesus. Ele é o melhor exemplo para nós como vencer o estresse. Então quando a gente fala de vencer o estresse, é vencer as nossas guerras, nossas preocupações, os nossos medos diários. E o que acontece? Nós vamos falar de 7 princípios. Se você estiver anotando, o primeiro princípio fala de identidade. Eu preciso saber quem eu sou, porque senão eu tenho a tendência de ser manipulado e viver estressado. Vamos entender um pouquinho? Em João 8,12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Em vários lugares, em vários versículos, Jesus deixa claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesus sabia exatamente que ele era a luz do mundo. Então, ele sabendo sobre isso, ele sabendo que por ele era a verdade, era o caminho, era a vida, ele não se deixava ser manipulado. Por quê? Nós precisamos entender que a primeira resistência ao estresse em questão é a gente compreender que nós não podemos ser manipulados pelas condições ou pelas situações. Muitas vezes nós nos pegamos sendo manipulados por pressões, sendo manipulados por condições. Nós olhamos para a história de Jesus, e Jesus em nenhum momento ele deixa ser manipulado pela pressão do povo, pela pressão de que ia ser morto, pela pressão porque ele sabia quem ele era. Muitas vezes, a gente, por não saber quem somos, nós aceitamos pressões e somos manipulados por isso. Eu já passei por demais por essa situação, a ponto de por não saber de fato quem eu era em Cristo, não saber que eu era um filho amado, que eu poderia com Ele vencer todas as coisas, eu começava a tentar fazer coisas que não era nem para eu fazer. E aí vivia uma vida extremamente estressada. E hoje eu ainda estou num processo de compreender que nem tudo que eu tenho que fazer é da minha identidade. Então eu preciso compreender isso. Então o que Jesus nos ensina? Que eu não dependo da opinião do outro. Alguém já ficou preso na opinião de alguém? É simples assim. Às vezes a gente entra num caminho de estresse da seguinte maneira: se você já passou por essa situação, não precisa se manifestar, mas a ponto de você estar tão aprisionado na opinião do outro, que você vai nos lugares, é um lugar para você se divertir, mas o tempo todo você está estressado, porque você está tentando organizar a coisa para que o outro fale bem de você. Quantas vezes a gente acaba deixando de fazer algo que Deus queria que nós fizéssemos para nós, porque a gente está muito baseado na opinião do outro. A minha esposa, meu casamento quase foi pro vinagre por causa disso. Porque a opinião dos outros era muito mais relevante para a minha vida do que a opinião que Deus tinha para mim. Então eu não sabia dizer não, eu não conseguia, então eu acabava entrando em pressões que eu não deveria entrar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A gente vê Elias, a gente conhece o profeta Elias, o profeta Elias venceu junto com Deus ali, ele venceu 450 sacerdotes ali de Baal.
E depois ele deixou ser levado pela opinião de uma mulher. Jezabel falou assim: eu vou te matar. E aquele homem de Deus se perdeu no estresse, porque a primeira coisa que ele fez, ele começou a correr de medo, ele começou a fugir. E ele deixou ser levado por aquela palavra daquela mulher, pela opinião de Jezabel. E quantas vezes a gente não é levado pela opinião? Você não vai dar em nada. E você pega aquilo, como você não vai dar em nada, e você todas as vezes, é uma coisa simples, era só para você fazer algo simples, mas você quer fazer algo tão grande, porque alguém falou para você que você não ia dar em nada. E aí você se estressa, porque você se cobra, e entra em perfeccionismo muito grande. E isso a gente tem que tomar cuidado a cada dia. A gente precisa compreender a nossa identidade em Cristo. Não quer dizer que a gente não tem que fazer com excelência, mas o problema é a motivação da excelência. Muitas vezes a gente faz por motivação para receber o alívio que a gente espera, só que isso acaba causando mais estresse. Então nós precisamos compreender, o primeiro passo é saber quem eu sou. Se você sabe quem você é, você começa a não ficar mais preso sobre essas coisas. E quando você percebe que está perdendo a linha, dá tempo de voltar. Amém? Segundo, escolha quem você vai agradar. Escolha quem você vai tentar agradar. É o princípio da dedicação. Quem que nós devemos agradar? Você sabia que, vamos abrir aqui em João 5,30. Jesus deixa bem claro: não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o que acontece? Aqui Jesus está deixando claro: eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Você sabia que muitas vezes a gente anda num estado de nervo, estressado, porque a gente está tentando agradar o outro, e o outro não devolve da maneira como a gente espera. Então, às vezes a gente precisa compreender que eu não tenho que agradar o outro, mas eu tenho que agradar a Deus. Se agradar a Deus, naquele momento é agradar aquela pessoa, muda totalmente o peso, porque a recompensa não vem do homem, mas vem de Deus. Eu brinco com a minha esposa que agora eu descobri, né, o significado de TPM. Eu não sabia o significado muito bem, né? Não é nem isso. Eu descobri o significado, né? Tensão, né? Como que é? Tensão, Não, eu chamo de pretensão. É a pretensão que a mulher tem para judiar do marido. Mas não é porque a mulher está de TPM, ali na pretensão, né? Porque não é nem durante, é antes. Mas naquele momento que está ali, muitas vezes quantas vezes eu já não me frustrei? Eu chegava a fazer algo para minha esposa, tá? E ela acorda e fala alguma coisa para mim que nem viu o que eu fiz. E aí eu ficava me corroendo ali por dentro, falava: meu Deus, eu faço tudo, ela não vê. Aí assim, também era no trabalho, eu faço tudo, meu chefe não me reconhece. E assim era na igreja, eu faço tudo e ninguém fala de mim. Porém, quando eu compreendi isso, eu faço. Às vezes não sou retribuído, mas eu sei que a retribuição que eu vou receber não é terrena, mas é de Deus. Então nós precisamos compreender essas coisas. E muitas vezes a gente precisa calar a voz da nossa alma, porque a nossa alma, ela é terrena, ela é carnal, ela quer, por mais que você já não faça mais isso, ela quer voltar a fazer. Então é uma guerra diária, a gente precisa vencer isso diariamente. Amém? Então o segundo ponto, nós precisamos compreender que a vontade que nós temos que fazer não é a nossa, mas é daquele que nos enviou. É a vontade de Deus. Quantas vezes a gente entra em estresse por não estar fazendo a vontade dEle?
Está fazendo a vontade dos outros ou a nossa própria mesma vontade? Então, Deus nos convida, assim como a gente vê Jesus. Jesus foi um belo exemplo. Os caras tentaram de tudo que é maneira contaminar Jesus, mas ele sabia que ele não tinha que fazer vontade de homens, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai contrariava muitas vezes os homens, e muitas vezes não ali agradava os homens. Então, a vontade do Pai a gente precisa compreender, porque quando a gente compreende a vontade do Pai, a gente começa a compreender os limites dos outros e os nossos próprios limites. Amém? Então, terceiro princípio, priorização, saber o que vou realizar. É importante. João 8:14, finalzinho, um pedacinho diz assim: eu sei de onde vim, sei para onde vou. Estava claro para Jesus. Ele sabia de onde ele estava vindo e para onde ele iria. Então nós precisamos saber o que vai ser necessário realizar. O que vai acontecer no meio do caminho. A gente precisa ser guiado pelas prioridades e não pelas pressões. Você já percebeu que quando a gente é guiado pelas pressões, a gente sempre acaba fazendo o que não deveria fazer? E aí, ao invés de resolver um problema, criamos mais problemas. E vivemos ali a estado de nervos porque resolvemos realizar algo que não era para realizar. Saber realizar por prioridades e não por pressões, quando a gente começa a olhar, quando a gente não compreende todos os pontos, o que nós estamos fazendo no dia a dia, a gente começa a agir por pressão. Se eu não fizer hoje, não vai dar tempo. Se eu não fizer, então a gente começa a se perder no tempo. E Jesus não deixou ser levado na pressão. Jesus sabia o tempo. Qual era a pressão dos discípulos para Jesus? Mestre, mas o Senhor está aqui com a gente, por que o Senhor tem que morrer? Era a pressão. Nossa, mas era o amor, os discípulos ali amando o Mestre, amando Jesus, demonstrando o amor deles. Eles queriam que Jesus não continuasse. Mas qual era a intenção de Jesus? Qual era a prioridade de Jesus? Era realizar aquilo que o Pai tinha deixado para ele, claro, para ele realizar, e ele sabia para onde ele ia. Então muitas vezes a gente, sem saber para onde nós vamos, nós acabamos atirando para tudo que é lado. E quando a gente vai olhar, a nossa agenda está abarrotada de coisas, não tem tempo para nada. E eu tiro por base que eu tenho aprendido isso. Eu sempre fui uma pessoa assim, que nem criança, esponja. Pego tudo para mim. Só que isso não é bom, gente. Isso acaba te sobrecarregando. Coloca um fardo, um peso que não era para você carregar. E quantas vezes isso já não me limitou. E muitas vezes a carne quer fazer. Não, faça tudo. Você consegue, você é capaz. Você é muito bom nisso. A carne começa a falar. Só que você entra e começa a agarrar tudo. Não, pode deixar comigo. Ah, pode deixar comigo. Pode deixar comigo. E quando você vai ver, você está sem tempo para nada. Então a gente precisa compreender que Deus quer que a gente dê prioridades. As prioridades vai fazer a gente compreender o propósito de Deus. As prioridades vai fazer a gente andar no caminho certo. Amém? Amém. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Quarto princípio fala a respeito de focar no que é mais importante. Então, o primeiro, o que nós falamos anterior, fala que eu preciso priorizar, preciso realizar. E esse fala de se concentrar. Eu preciso me concentrar no que é importante, porque às vezes eu não faço, mas a minha mente está focada no que não é importante. Um exemplo aqui,
Lucas 9:51. E como se aproximava o tempo da volta de Jesus para o céu, ele resolveu dedicadamente ir para Jerusalém. Ele sabia escolher o que era importante para ele. Quantas vezes a gente não consegue discernir o que é importante? Quantas vezes a gente não se perde nas agendas do dia, com um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver, mas a gente não tem tempo para ter uma hora tranquila com Deus. Jesus sabia o que era importante. Jesus conseguia separar o tempo da importância dele. Então ele sabia assim, era importante estar em Jerusalém, ele foi para Jerusalém. Era importante estar num tempo ali orando, ele sabia que era importante. Muitas vezes a gente não consegue participar de um tempo na célula, de um tempo do culto, de um tempo com a palavra. Às vezes a gente está com a agenda tão lotada, que a gente começa o dia assim, tocou o alarme, como que é? Você já sai, né, em estado de alerta, começa a fazer tudo no estado de alerta, não para falar com Deus, não para fazer nada, e ali começa a entrar num período onde você, quando vai ver, não tem tempo para mais nada. Então a gente precisa saber o que é importante. Às vezes eu começo a olhar, e às vezes eu vejo que tem coisas que consomem o nosso tempo. As mídias sociais consomem o nosso tempo. Coisas que consomem, e às vezes a gente está dando muita importância. Temos que discernir momentos e tempos para poder fazer todas as coisas, porque senão a gente acaba sendo sobrecarregados por coisas que não deveríamos estar sobrecarregando. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Então nós precisamos compreender esse princípio. O que é importante para mim? O que é importante? Às vezes a gente coloca dentro da nossa agenda coisas que não são importantes, que consomem o nosso tempo. Então a gente precisa buscar com Deus, compreender quais são as coisas importantes para a minha vida. O que vai me fazer viver bem? Aonde eu devo estar? O que eu devo fazer? Porque às vezes a gente está numa vida, numa rotina, e essa rotina esgotante que nos consome, e a gente não tem tempo para nada. Não foi isso que Deus nos chamou para fazer. Existe tempo para todas as coisas, então a gente precisa compreender isso, né? Então, no livro de Lucas 61 e 62, ele diz assim: e disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus disse para ele: ninguém que lança a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer que ele sabia a motivação do coração daquelas pessoas. Eles queriam ir lá na casa, mas Jesus falou: você já está aqui, por que você não me segue? Qual é a dificuldade que você tem? Dê importância para algo que é importante. Muitas vezes a gente cria uma agenda maluca e não consegue dar atenção para as coisas importantes. Não conseguimos dar atenção para as coisas importantes com o pai, com a nossa família. Não conseguimos dar atenção para essas coisas importantes. Então a gente precisa olhar, ficar bem atento a esse princípio. Quinto princípio é o princípio da delegação. Para ajudar, é o princípio de deixar as pessoas me ajudar, te ajudar.
Em Marcos 3:14, tem lá: então designou os 12 para estarem com ele e para enviar e pregar. Vou aqui pegar essa situação. Vamos olhar para Jesus. Será que Jesus não era capaz de pregar para todo mundo? Será que Jesus não era suficiente para correr as nações da terra? Vamos pensar assim: nossa, Deus devia ter pensado melhor. Jesus só ficou 3 anos. Se ele tivesse ficado mais anos, ele teria não só ali pregado ali não lembro agora se é Oriente Médio, né? Não, ele tinha vindo aqui pro Ocidente. Nossa, Jesus já poderia ter vindo para cá mas não. Jesus delegou. Jesus buscou pessoas que poderiam ajudá-lo. Procurou repartir o peso. Procurou repartir a carga. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade em aceitar ajuda por insegurança. Medo do que os outros vão pensar a respeito dela. E outras vezes por orgulho, para não demonstrar fraqueza. Quem aqui tem muitas vezes isso? Não, é melhor que eu faça, porque eu faço muito bem. Quem já pensou nisso? Às vezes em casa, quem aqui já no momento da quarentena, o filho quer ajudar, mas não, você não sabe fazer, deixa que eu faço. O marido quer ajudar, você também não sabe fazer, deixa que eu faço. E assim, um quer ajudar o outro, mas às vezes a gente acaba carregando uma pressão para a gente desnecessária. Basta a gente delegar. Basta a gente delegar e, além de delegar, pedir ajuda. Gente, a igreja é o melhor lugar que a gente tem para pedir ajuda. Vocês acham que Deus gostaria, Ele planejou tudo isso daqui para a igreja se reunir, viver reunida como uma igreja? Você acha que Deus falou assim: para que isso? É só me adorar que eu resolvo tudo? Não, sabe por quê? Deus, a igreja é mais ou menos assim, ela é uma casa, uma família reunida, e essa família tem muitos quartos, e cada um tem o seu quarto. E aí o que acontece com essa família no quarto? Cada um no seu quarto entra no secreto e conversa com Deus. E Deus fala, e Deus lá no seu secreto começa a conversar contigo, e Ele te revela algo, ou Ele te chama a atenção de algo, ou Ele fala: peça ajuda para alguém. E aí o que você faz? Você sai do quarto, e a grande casa que está ali, todo mundo reunido, saindo do quarto, todo mundo se reúne à mesa. E na mesa que vem a solução. Porque um está falando assim: nossa, eu estou com um problema sério. Nossa, eu tenho a solução para o seu problema. Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Mas o que Ele fez? Ele colocou um pedacinho dEle em cada um de nós. E aí o que acontece? Aquilo que eu preciso, eu vou encontrar nele e no outro. E aí muitas vezes a gente quer andar sozinho, não quer ajuda de ninguém e também não quer ajudar. Pelo amor de Deus, vai viver uma vida estressante, porque ninguém dá conta de tudo. Em casa, às vezes minhas pessoas falam assim: meu amigo, você quer abraçar o mundo? Eu falo: aí graças a Deus que ela é o ponto de atenção. Eu falo: é verdade, vamos passar isso aqui, outra pessoa pode fazer aquilo, olha aquilo ali. Aí você começa a delegar, e você vai ver: nossa, olha que legal, aquela pessoa compreendeu melhor do que eu, olha, fez melhor do que eu. Gente, não é feio pedir ajuda. O ruim é viver estressado, tentando buscar a solução que Deus já deu no outro. Não, mas eu não vou pedir ajuda para aquele cabra de jeito nenhum. Deus teve que tratar Jó quando ele compreendeu que ele precisava dos amigos dele. Então assim, Deus nos completa no outro. Deus nos completa, a palavra diz que nós somos unidade. Temos que ser um como o Pai em Cristo é. A palavra diz que nós somos o corpo. A mão não anda sozinha. Ela precisa de quê? Do braço. Mas o braço precisa do quê? Do tronco.
E assim vai, sucessivamente. E todos nós precisamos do cabeça, que é Cristo. Então, se a gente compreender que o cabeça é Cristo, e Ele flui, Ele que comanda o nosso corpo, então nós compreendemos que por meio do sangue deles nós somos completos. E nós completamos um no outro e podemos ajudar um outro e sair do estresse. Às vezes você está aprisionado buscando uma solução para vencer nas suas finanças. Mas Deus já separou alguém dentro da igreja para falar assim: ó, fulano, faça isso. Eu tinha muito problema de, às vezes, buscar ajudas, porque eu era desconfiado demais com as pessoas. É claro que você precisa saber para quem você vai pedir ajuda, porque nem todos estão aptos para ajudar. Mas nós precisamos compreender, aí nós precisamos ter discernimento para isso, e começar a compreender: Senhor, me dê sabedoria, coloca a pessoa certa, para que possa me ajudar. E depois que eu compreendi isso, é muito bom. Não tem coisa melhor do que você ser ajudado, do que você achar que Deus vai te dar revelação de tudo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tive um momento de você deitar na cama e falar assim: Deus, me dá aquele sonho que revela a fórmula mágica da prosperidade, que revela, né, tudo que vai acontecer e vai mudar a minha vida. E graças a Deus eu não tive esse sonho, mas Deus me conectou às pessoas aonde mudou a minha história. Amém? Então, nós vamos falar aqui no sexto, né, o princípio da meditação, criar um hábito de orar. Jesus, ele sabia, né, no livro de Lucas 5, 15 e 16, mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado. Depois ele dá um pulinho no 16, porém, Jesus ia para os lugares desertos e orava. Olha o que Jesus fazia aqui. Jesus, ele era um cara atarefado. Tinha muita gente procurando ele, muita gente necessitando de cura, mas Jesus sabia a hora de parar e de falar com o Pai. Porque ele sabia que ele não podia ser 24 horas aquele homem de cura. Ele não podia ser 24 horas aquele homem do manifestar da glória de Deus, se ele não parasse para se conectar com aquele que vem a glória. Então Jesus fazia isso, e nós temos que fazer isso. Nós precisamos nos retirar, muitas vezes, nos retirar da nossa agenda e parar para orar. Em casa, a gente já estava entrando, que a gente começou, já são 6 meses, 7 meses de pandemia. E eu estou em casa, eu faço alguns trabalhos em casa, e assim, as crianças estão em casa esse período inteiro. E eles às vezes querem fazer, um já acorda, posso assistir TV? Já começa querendo ir para a TV, beleza. Aí a gente tinha feito uma rotininha legal, parou um pouquinho, o negócio começou a ficar estressante, a gente voltou. E aí as crianças, a gente criou um hábito com elas do quê? De manhã vocês vão acordar, primeira coisa que vocês vão fazer, a gente até colocou no desenho, abra os olhos. É a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Abrir os olhos. Depois que abrir os olhos, fala com Deus. Não vem falar: pai, posso assistir TV? Você já falou com Deus? Fala com Ele primeiro. Depois, pai, lê a Bíblia. Porque é o melhor lugar que você vai ter ali para você compreender um pouco mais de Deus. E aí todos eles param para fazer isso. Acordam, falam com Deus, lê a Bíblia. Aí às vezes um acorda depois do outro e fala: e aí, vocês já fizeram tudo aí? Já falei com Deus, já li a Bíblia. O que você leu da Bíblia hoje? Eu li isso, isso e aquilo. Amém? Eles estão se alimentando. E antes de dormir, também, fala com Deus. Conversa com Ele um pouquinho ali. E assim, a gente tinha o hábito de orar todo mundo junto, né? Ali fazer uma oração no quarto na hora de dormir. Em comunhão, um orava para todo mundo. Agora não é um ora para todo mundo. Cada um ora, faz a sua oração individual com Deus na hora de dormir. Por quê? Aquele é o momento nosso, o nosso individual. Então a gente precisa compreender isso. É uma chave. E gente, não tem coisa melhor. Às vezes você está
tão preocupado, você está com tantas coisas, e você para olhar e Deus te dá uma paz. Deus te dá tranquilidade para resolver todas as coisas, amém? E por último, que esse daqui foi uma transição na minha vida. Tenha tempo para aproveitar a vida. Eu achava que tinha que ser 24 horas trabalhando. Você tem que trabalhar. Não, mas você está na igreja, então trabalha para Deus, trabalha. Não, mas é em casa, trabalha. E aí, o descanso? A gente precisa compreender o princípio do descanso, o princípio da descontração, o princípio. Jesus fazia isso, com um monte de coisa ele fazia. Vamos para o deserto para a gente descansar. Em Marcos 6,31 fala sobre isso. Vamos para um lugar para a gente ficar sozinho. Vamos lá, que lá a gente vai ficar mais tranquilo. Porque às vezes a gente está na pressão do dia a dia, aquela correria, e a gente não tem prazer de parar para fazer as pequenas coisas. Gente, descontraia um pouco. Pare uma horinha do seu dia, descontraia. Né? Se você tem filhos, tira um tempo para brincar. Hoje a gente brincando foi da hora, brincando de guerra de água, com arminha de água, e aí o pessoal não aguenta, né? Pega copo, enche de água e começa a jogar. E aí nessa eu levei uma copada na testa hoje, quebraram um copo na minha testa, né? Mas era de plástico, graças a Deus, não era de vidro. Mas assim, foi da hora, a gente brincando ali, descontraímos, porque a gente tira a pressão, tudo tem que estar sob pressão. Às vezes a gente precisa descontrair, a gente precisa ter um momento de descontração no nosso dia, a gente precisa ter um momento de descontração na semana, tirar um dia para descansar. Precisamos também ter um tempo de férias. Eu sempre achei que férias assim, férias tá bom, fica em casa. Não, tem que aproveitar. Então assim, a gente tem que aproveitar, porque senão a gente vive uma vida estressada, carregando um jugo, sem necessidade. Então foi para isso que o Senhor nos chamou. Jesus é o melhor exemplo. Nós não vimos Jesus saindo com um sapato errado. A Bíblia não menciona que Jesus saiu com um pé com sandália e outro sem, porque ele esqueceu, né? Nós não vimos Jesus chamando a mãe dele de outro nome, porque ele se confundiu. Nós não vemos Jesus perdido na agenda, cheio de coisa. E Jesus fazia muita coisa, mas ele sabia respeitar os tempos. Ele precisou de um tempo no deserto, que era um tempo dele. Ele precisou de um tempo, ele precisava de tempo com Deus, que era o tempo dele com o Pai. Ele precisava de tempo e de comunhão, em momento de distração. Jesus era conhecido como comilão e beberrão. Jesus gostava de descontrair, né? Às vezes a gente não gosta. Se não for para ser algo sério, eu não vou. Não, festa, eu não vou descontrair. Mas tomando cuidado também, não é para ser em qualquer tipo de festa, que é ir, não é para extravasar a carne. Então a gente precisa compreender isso. Isso mexe demais. A gente precisa compreender, porque a gente não pode deixar a nossa vida entrar no automático. E isso vai fazendo mal para a nossa saúde, vai fazendo a gente ganhar um pouquinho de peso, vai fazendo a gente se perder. E quando a gente se vê, nós estamos numa condição, a condição de que estamos cansados e oprimidos, porque o tempo todo a gente tem que estar em alerta. Está na praia, está em alerta. Está na igreja, está em alerta, está pensando o que vai pagar amanhã, o que vai fazer no trabalho, o que vai... Calma, viva a cada momento. Mas como que a gente faz para viver isso? A gente precisa desconectar e falar: Deus, me ajude a desconectar disso. Então fique de pé. Jesus deixou claro em Mateus 11, 28, que a única solução que nós encontramos para acabar com todo estresse é: vinde a mim, todos que estão cansados de carregar
as suas pesadas cargas e lhe darei o descanso. Sejam os meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. E os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponto sobre vocês é leve. Então é em Jesus que nós vamos encontrar. Nós vamos compreender esses 7 princípios, e nós vamos compreender que Deus tem algo melhor para a nossa vida. Então você na sua casa, você que está aqui com a gente, se você está cansado, se você está oprimido, sobrecarregado, não aguenta mais, dá um passo, saia do seu lugar. Aqui, se você quiser sair, vem aqui à frente. Se você está cansado, sobrecarregado de carregar tanto peso que não é teu, não tem problema, não tenha medo de expor para o Senhor. Você na sua casa, fale, se movimente, faça algo. Gente, a gente vive, nós não podemos aceitar viver debaixo dessa opressão de estresse. Às vezes a gente precisa reconhecer e ser humilde. Senhor, eu preciso da tua ajuda. A gente precisa reconhecer e abrir o nosso coração, falar: Pai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais o meu trabalho, eu não aguento mais o meu casamento, eu não aguento mais aquilo que estou fazendo no ministério, eu não aguento mais essa faculdade, eu não aguento mais tais coisas. Senhor, me ajude. Porque em Cristo nós vamos encontrar ajuda, e Ele vai nos conectar muitas vezes a pessoas que podem nos ajudar. Que o Senhor hoje está liberando sobre a sua vida, sobre a nossa vida, que Ele está falando assim: ó, você não está sozinho, filha e filho. Eu tenho para você aquilo que você necessita. Eu tenho o bálsamo da alegria, assim como o salmista diz, que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor nos renova. É o Senhor que pode nos fortalecer e nos ajudar a vencer toda e qualquer limitação do nosso ser. Então chegou esse momento, a hora de você abrir o seu coração. Se você quiser se manifestar, sair do seu lugar, se ajoelhar, faça algo na sua casa. Se você quiser abrir o coração, entrar num lugar e falar, gritar, falar para Deus: eu não aguento mais. Porque a palavra diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus não é mentiroso, Jesus é totalmente verdadeiro, e a palavra dele vive e reina na nossa vida. Então vamos tomar posse disso. Chegou a hora de tomar posse. Feche os seus olhos, fale com Deus, abra o teu coração para Ele, deixa Ele te ajudar a vencer todo esse estresse, a vencer, a sair dessa posição de guerra, os 100%, onde você não tem nem tempo para descansar. O Senhor sabe das noites mal dormidas que você tem passado, que você não está conseguindo encostar no travesseiro, preocupado com tanta coisa que tem para fazer. Mas o Senhor pode te ajudar a vencer esse estresse. O Senhor pode te levar você a viver princípios que te leva a essa paz que excede todo entendimento. Então feche seus olhos.
Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor nos renova a cada dia. Então, que essa palavra hoje o Senhor possa gravar no teu coração. Que você possa viver, entender. Se você está entrando em algum nível de estresse, para tudo que você está fazendo e entra na presença do Pai. Entra na presença dEle e busque a ajuda dEle para que você possa vencer. E compreenda quais esses 7 princípios que Jesus deixou explícito na vida dEle, que estão deixados de lado na tua vida. E assim você pode vencer a cada dia. Então nós podemos vencer a cada dia, vivendo a cada dia o seu mal. E assim a vida plena do Senhor é sobre nós. As pessoas vão chegar e falar assim: meu Deus, como pode nessa pressão toda, nesse monte de coisa que tem aqui para fazer, e você nesta paz, nessa segurança, nessa alegria? É algo que ninguém compreende, mas vem de Deus. Então, existe várias ajudas aí a respeito do estresse. Você faz exercício físico, você tem medicamentos para ajudar a regular, passar com ajuda psicológica é bom, mas todas essas coisas são boas, mas sem Deus sempre vai ter uma falta. Mas quando a gente coloca Deus no primeiro lugar, Ele começa a restaurar, e essas coisas servem para ajudar. Mas Deus é o principal refúgio para vencer todo o estresse da nossa vida. Amém? Então, Deus abençoe. Vamos orar, finalizar este culto. Pai amado, nós te damos graças ao Senhor, te adoramos e te aqui nos alegramos por saber que o Senhor pode nos ajudar a vencer toda e qualquer crise que venha trazer estresse sobre a nossa vida. Então, Senhor, nos ajude a vencer tudo isso. Abençoe esta semana, nos ajude a desestressar, a resolver os problemas que estão nos paralisando. Sabemos que há momento que temos que descansar, mas há momento que nós devemos também colocar a mão na massa. Então nos ajude a fazer tudo isso. Então, Senhor, despeça em paz, em segurança a igreja do Senhor aqui reunida, essa família. E que por onde nós passarmos essa semana, nós possamos viver a verdade desta palavra. E assim continuar dia a dia vivendo esta verdade. E sermos livres e vivendo pelo modelo, o melhor modelo que nós temos, que é o modelo de Cristo. Pai, obrigado, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão em casa, abençoe aqueles que estão aqui, abençoe cada criança, cada familiar, e que essa igreja amada, a família de Cristo, seja cada dia mais poderosa para Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Dê um grito de júbilo. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer.